Professora, Sim. aquele vídeo que da série, eu não consegui acessar, não. O que que aconteceu? Primeiro que eu tô sem computador, né? Uhum. E eu tentei, até procurei na Netflix pra ver se consegui essa série. Aí depois eu comecei a conversar com as meninas, com a Leidiane, e elas falaram também que não conseguiram baixar nem no computador. Não conseguiu baixar ou baixou e não conseguiu abrir? Não, em português. Com a Então, tem legenda. uma legenda Com a junto, que é um outro legenda. arquivo que tá ali. Então, o outro arquivo fala que não é compatível. Ah, vocês viram que eu coloquei uma explicaçãozinha ali? Não Uhum. são todos os aplicativos de abrir vídeo que vão abrir mesmo. Por isso Uhum. que. Mas não tem problema, assim, é um vídeo para a gente discutir o assunto, né? Não, vocês não vão ser prejudicadas por não conseguir assistir. Seria legal se vocês conseguissem, que ia ser uma coisa a mais para a gente discutir, mas assim, ele tem que baixar os dois arquivos e aí tem que assistir no computador por algum daqueles programas que nem o que eu falei, o Media Player Classic, que é um específico. Esses, por exemplo, o que eu tenho no meu computador, que é o padrão que vem, deixa eu ver como é que é o nome, eu acho que é filmes e vídeo, um negócio assim, o nome. Ele não abre também, ele abre só o vídeo, mas não abre a legenda. Então, é meio chatinho por isso. Eu queria passar para vocês em sala, né, que seria mais fácil. Eu tentei colocar já é, vídeo por aqui, só que ele não sai o áudio para vocês. Sai só o vídeo, vocês não conseguem ouvir o áudio. Então ele vai ter que ficar para algum momento quando a gente voltar ou quando vocês conseguirem, né? Não, não tem problema agora. Mas se por acaso vocês conseguirem assistir agora, é legal, é um bom seriado. É, tem mais dúvidas, gente? Mais alguma coisa em relação a isso? Eu tinha colocado lá o estudo dirigido, né? Que vocês responderam. Aí depois, na aula passada, teve um vídeo explicando alguns assuntos. Eu pedi para vocês começarem a ler um livro que está lá também. Tô com medo de a gente estar deixando alguma coisa passar. Então, se vocês estiverem com dúvida, tiverem com dificuldade para entender alguma parte do assunto, alguma coisa assim, vocês vão me falando, tá? Hoje, o nosso assunto, eu coloquei lá no AVA também, o... Assim, o livro é meio longo, não tem problema, vai lendo ele conforme for dando, e aí depois a gente discute ele mais pra frente. Mas não precisa se preocupar em terminar agora, para hoje ou para semana que vem. Acho que só pro final do mês aí a gente discute ele para dar tempo de todo mundo ler com calma. Para a aula de hoje, a gente vai falar de um. Eu coloquei lá no AVA também o plano de aula, né? Esse vídeo, e coloquei um livro, só que esse livro eu coloquei ontem à noite, eu acho que vocês não devem ter visto. Porque eu percebi que a edição nova do livro que a gente está usando não tem esse capítulo, só tem numa edição antiga. Então, a gente vai, nesse momento, só esse capítulo a gente vai usar a edição antiga do livro.
Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês poderem ver o livro comigo. Acho que vai ser mais fácil dessa forma. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar alguma coisa, vocês me avisam. O link desse livro tá lá para vocês, tá? Então, quem quiser depois ler, acho que é importante. A autora começa falando que existem 3 mitos que influenciaram a forma como a gente entende o homem, tanto na psicologia quanto nas outras ciências humanas, né? Primeiro é o mito do homem natural. Esse mito do homem natural entende que o homem possui uma essência original que caracteriza ele como bom e que ele tem qualidades, né, que se manifestariam pela organização social, e então que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Essa seria uma primeira ideia. Assim. O outro mito é o do homem isolado. Supõe o homem como, inicialmente, primitivamente, ele era isolado, não social, e desenvolve aos poucos, né, gradualmente, a necessidade de se relacionar com outros indivíduos. Sem esse instinto de... como se fosse um instinto especial do homem para esse relacionamento, né? Um autor, esse Le Bon, chamou isso de instinto gregário, e aí, sem esse instinto, o homem não conseguiria se relacionar com seus semelhantes. E então, por causa desse instinto, é que o homem formou a sociedade. Seria essa a ideia dele. Alguém quer falar? É que eu percebi que alguém estava com o microfone aberto. Se quiser trazer alguma dúvida, tá? Tá. E aí o outro mito é de que o homem é um ser independente das situações da vida. Ele está isolado das situações históricas e presentes. Então, esse homem abstrato, no sentido de que ele tem algumas características que são universais, ou seja, que todos os homens têm, e isso é independente do momento histórico em que a sociedade vive. Então, nesse caso, seria, assim, uma pessoa que, o exemplo que ela dá é esse, né, uma pessoa que viveu no Brasil colônia, seria igual à pessoa que vive no Brasil atual, como se o desenvolvimento econômico e tecnológico não interferisse na formação do indivíduo. Por isso são mitos, né? Então, o ponto de vista que ela traz é que o homem não pode ser concebido como uma coisa natural, ou seja, que ele não existe uma natureza do homem, porque o ser humano é produto de um processo histórico. Ele não pode ser isolado, estudado de uma forma isolada, porque o que torna o homem humano é o fato dele ser social, né? E que são essas relações sociais que fazem quem a gente é. E é disso que a gente vai falar nesse capítulo. Tudo bem para vocês até aqui? Tem alguma questão em relação a isso?
Certo, vou continuar então. Então, aí ela questiona quem é o homem, né? E traz essa poesia. E na poesia, né, são tiradas várias possibilidades. Então, ela diz que várias respostas podem ser dadas a essa pergunta de quem é o homem, né? E aí que a resposta que ela adota e que ela entende como a resposta mais adequada é essa. O homem é um ser sócio-histórico, um ser que se relaciona socialmente e isso constrói quem ele é e que a história dele influencia em quem ele é. Faz sentido isso para vocês? Então, a primeira coisa que a gente pode dizer sobre o homem, ela começa numa perspectiva biológica, né? É que todos nós temos, pertencemos a uma espécie, né? E a gente tem genes que a gente recebe dos nossos ancestrais que formam o nosso corpo e as características da nossa espécie. A biologia, eu acho que vocês já devem ter visto isso em algum momento, né? Mas as características genéticas, elas existem no nosso DNA e, e elas se manifestam de acordo com algumas condições ambientais. E é por isso que se diz que os traços físicos ou mentais, sejam eles normais ou não, são ao mesmo tempo genéticos e ambientais. Então, a gente tem um conjunto de características, de traços, que é herdado e que, em contato com um ambiente determinado, dá um resultado específico, né, individual e particular. Só que essa natureza, essa questão biológica, né, ela não é o suficiente para garantir a vida em sociedade. A gente precisa aprender várias habilidades, várias aptidões para que a gente viva na sociedade humana, né, para que a gente possa se apropriar da cultura, né, da cultura do ser humano. Então, aí ela traz um exemplo. Se você pensar nas coisas que sabe fazer, por exemplo, escovar os dentes, comer com talheres, beber água no copo, jogar futebol, enfim, diversas habilidades, você vai compreender que as nossas aptidões as coisas que a gente sabe fazer não são transmitidas por herança biológica, né? Que elas são adquiridas no decorrer da nossa vida. E são ensinadas pelas gerações anteriores à nossa, né? Então, essas coisas aí que ela trouxe como exemplo, ou os nossos pais nos ensinaram, ou os nossos professores, né? Alguém, um ser humano mais velho do que a gente, ensinou a gente a fazer essas coisas. Não é uma questão biológica. Vocês concordam com isso? Isso. Bom, então ela fala também que com isso a gente não está dizendo que não tem uma questão biológica, tem, e ela é bem forte. Mas que a, essa característica que o homem já nasce com ela, ou seja, que é inata, que é essa palavra aqui, a única aptidão inata no homem é a aptidão para a formação de outras aptidões, ou seja, ela entende que a única coisa que a gente já nasce com é essa capacidade de aprender. Então, e aí que essas aptidões vão se formar a partir do contato com o mundo
e com os objetos, né, com os fenômenos da nossa realidade objetiva, com o mundo material, vamos dizer assim. E aí é resultado da nossa experiência na humanidade, da nossa experiência social e da nossa experiência histórica. Então, a gente aprende ao longo da nossa vida a manusear os instrumentos criados pelos outros seres humanos, né? E os principais exemplos são o manuseio dos instrumentos e a linguagem, né? São as nossas maiores marcas da cultura. Então, os instrumentos humanos, eles têm uma característica da criação humana. Por exemplo, uma enxada, um lápis, o exemplo atrás, foi produzido por uma mão humana. E da mesma forma, quando você vai usar esses instrumentos, os instrumentos, eles dizem qual é o movimento que você tem que fazer para usar eles, né? Então, de uma forma meio indireta, é a mão de outra pessoa que te ensina a usar esse instrumento que foi criado por uma outra pessoa, né? E o domínio da linguagem também ele tem um papel que é da cultura, porque a linguagem, vocês sabem que os animais, eles também emitem sons, né? Eles também apresentam alguns sons. Só que, então, a gente poderia dizer que talvez sons isolados que a gente emitisse seria uma forma de comunicação, talvez. Não tem como ter certeza disso, mas a gente aprende a usar os sons que a gente emite, não de uma forma aleatória, mas a gente aprende a formar palavras, a reproduzir sons que nós ouvimos e que têm significado na nossa cultura. Então, é bem diferente uma criança, por exemplo, um bebê, quando ele começa a balbuciar, quando ele começa a fazer só um barulhinho, ele tá lá fazendo, sei lá, um barulhinho com os lábios, assim, de... Aí alguém fala assim, ele tá querendo falar papai. Então, a gente dá um significado pro som que a criança está emitindo. E dessa forma, a criança aprende que aquele som tem um significado e que produz um efeito no ambiente. Quando a criança faz esse som, alguém diz, ele está querendo falar papai, e conversa com a criança dizendo, você está chamando papai? É o papai que você está chamando? Enfim. Ou o papai chega, né? Da mesma forma, então, assim, esse som específico e não outro, ele produz a presença do papai, ele traz o pai para perto, né? E da mesma forma que um outro som vai produzir o alimento, vai fazer com que a mãe pense, ele está com fome, essa criança está com fome, né? Então, eu não sei se está fazendo sentido isso para vocês, mas é mais ou menos por aí a ideia, né? De que o que é natural nosso é produzir algumas coisas, mas a cultura que vai dar significado, vai dar sentido para ela, né? Para essas coisas. Então, e aí, como eu falei, a criança é introduzida no mundo da cultura por outros indivíduos. Aí ela traz uma citação. A criança, no momento do nascimento, não passa de um candidato à humanidade, mas não a pode alcançar no isolamento. Deve aprender a ser um homem na relação com outros homens. Homem no sentido de humanidade, tá? Não de homem ou mulher. Então, se uma criança nasce e ela fica isolada num ambiente sem nenhum estímulo, por exemplo, se uma criança nascesse e ficasse presa dentro de um quarto, ela não aprenderia a falar, ela não aprenderia
a brincar com brinquedos, ela não aprenderia a ser uma criança, como a gente conhece, ela não aprenderia a ser um representante da espécie humana, né? E aí, da mesma forma, se a gente pegar um objeto da cultura humana, por exemplo, se a gente colocar não sei, um pente, um celular, qualquer coisa que foi criada pela espécie humana, uma ferramenta humana, né, um instrumento criado pelos seres humanos, dentro de uma gaiola de um animal, não significa que esse animal vai manifestar o conhecimento sobre sobre esse instrumento. Ele vai poder manusear, mas eles vão passar a ser elementos do meio natural daquele animal. Ele não vai aprender da forma como um outro ser humano aprende, né? Ele não vai tirar desse objeto aptidões motoras, a expressão que ela usa, né? Vocês estão entendendo? A parte biológica, ela se torna importante por conta disso, porque um outro animal que não fosse o homem, ele não conseguiria aprender a manusear os nossos instrumentos da mesma forma que a gente manuseia, né? Ele não poderia desenvolver as mesmas habilidades que a gente tem, porque a característica biológica dele é outra. O homem se apropria de tudo e dá sentido à coisa. Acho que dá para a gente dizer isso. O homem consegue se apropriar dessa. Dá para gente dizer sim que o homem consegue se apropriar das habilidades que são passadas por outros homens e consegue atribuir sentido a essas coisas, atribuir um significado, consegue compreender o sentido que está sendo passado para ele. E aí, essa que é a diferença, então. Pode falar. Professora, eu saí da sala, não ouvi o que você falou, não sei o que aconteceu. Eu vou repetir. Eu concordei com você, sim. O homem é capaz de se apropriar desse conhecimento, capaz de aprender o que outro ser humano está ensinando para ele, né? De aprender com os instrumentos, se adaptar ao meio que eles vivem, a Daiane está falando, é isso mesmo. E, além disso, de dar sentido, de dar um significado para ele. Vocês assistiram A Pequena Sereia quando vocês eram crianças? Tem um momento do filme, no Harry Potter também tem isso, mas eu vou falar da Pequena Sereia. A Ariel, ela era fascinada pelo mundo dos humanos, né? A Ariel era uma sereia e ela era fascinada pelo mundo dos humanos, não é isso? E ela queria aprender, ela queria entender o que significavam os instrumentos que os homens usavam. Ela encontrava no mar, às vezes, alguma coisa, algum objeto da cultura humana, e ela não tinha a menor ideia de para que eles serviam. Então, eu lembro de uma cena específica dela pegando um garfo para pentear o cabelo. Ela entendeu, ela achou aquele garfo lá, deve ser para isso que serve. Então, é mais ou menos isso. Ela é capaz de aprender com aquele instrumento, porque ela é meio humano, meio peixe, né? É um ser mitológico, mágico, claro que não reflete a realidade, mas ela é capaz de aprender alguma função para aquele objeto que ela não conhece, mas se não tiver um outro ser humano para explicar para ela de fato para que serve, qual é o sentido daquele objeto, para que ele serve no nosso mundo, qual que é a função daquele objeto, provavelmente ela vai demorar para entender para que ele serve ou não vai entender para que ele serve, certo? Eu falei do Harry Potter porque eu tenho um personagem que é o Sr. Weasley, que ele também gosta muito dos objetos dos seres humanos, né? E ele não tem a menor ideia de para que as coisas servem. Eu não estou conseguindo lembrar de algum exemplo de nenhum objeto específico, mas
ele fica sempre tentando entender para que serve, sei lá, uma vassoura, para que serve algumas coisas específicas da nossa cultura, né? Então, sem o auxílio de um outro ser humano, é muito difícil que a gente consiga dar significado para essas coisas. Aí, ela traz a citação desse autor, o Leontiev, a respeito disso, né? Os tesouros da cultura continuariam a existir, por exemplo, se acontecesse uma catástrofe no nosso planeta, todos os adultos morressem e sobrassem só as crianças pequenas, né? Os bebês. Então, aí o que aconteceria? Ele acredita que a nossa história seria interrompida, porque os tesouros da cultura, eles continuariam a existir fisicamente, mas não existiria ninguém capaz de revelar às novas gerações o seu uso. Então, para que eles servem? As máquinas deixariam de funcionar, os livros ficariam sem leitores, e as obras de arte perderiam sua função estética, né? A história da humanidade teria que recomeçar. Então, continuariam existindo esses objetos, mas não ia ter mais ninguém para ensinar para essas crianças para que servem os livros, como que ensinar essas pessoas a ler, a usar os objetos, né? E talvez essa nova sociedade que surgiria daria outros significados para esses objetos, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou continuar mais um pedacinho antes de pedir para vocês assistirem um vídeo. Então, aí, ela traz assim, que tá passando o carro do gás na minha rua. Acho que ele já tá indo embora. Então, ela traz assim, que a gente tem, sim, características específicas. Por exemplo, tem pessoas, apesar de todo mundo ter habilidades para emitir sons vocais, todos nós conseguimos, tem pessoas que sabem cantar e outras pessoas que não. Tem pessoas que têm um tom de voz mais adequado para cantar do que outras. Claro que isso pode ser treinado também, pode ser aprendido, mas parece que algumas pessoas, naturalmente, elas já têm essa habilidade, não parece? E aí, ela fala que, apesar disso, apesar de todo mundo ter capacidade de aprender a música, por exemplo, algumas características hereditárias, algumas características a Daiane está chamando de dom, né? Algumas pessoas, algumas características genéticas podem influenciar em você ter um ouvido mais habilidoso para ouvir certas coisas, certos tipos de frequências de som do que outras pessoas. E isso favorece que você tenha mais habilidade para a música. Então, eu não sei se é um dom, mas pode ter uma característica genética envolvida nisso. Só que, por exemplo, se uma pessoa tem uma habilidade muito boa de ouvir sons em diversas frequências e diferenciar esses sons, mas essa pessoa nunca conhecer a música, se ela vivesse num lugar onde não existe música, provavelmente ela nunca ia desenvolver essa habilidade. Ela teria essa capacidade genética, ela teria essa característica, mas ela nunca ia desenvolver essa habilidade, ela nunca ia ser uma cantora ou uma musicista, não, isso não aconteceria, provavelmente. Da mesma forma que, por outro lado, uma pessoa que talvez não tenha tanto essa diferença auditiva, se ela treinar a escuta, se ela treinar o ouvido, ela pode ser uma pessoa muito habilidosa na música,
né? Tanto que existem cursos de canto, para aprender a tocar instrumentos musicais, e as pessoas realmente aprendem e saem desses cursos tendo habilidades muito, muito desenvolvidas. A Priscila disse: as cordas vocais das pessoas são diferentes. Umas são mais grossas, outras mais finas, exatamente, vem no DNA. Provavelmente a sua voz é mais parecida com a de alguém da sua família, a minha é mais parecida com a de alguém da minha família, né? Então tem um componente genético aí sim, né? Mas se o ambiente não fizer o seu papel nesse ponto, muito dificilmente eu vou desenvolver habilidades. Pode falar. Professora, quando eu fiz uma época de técnica vocal, o meu professor ele estava falando que as pessoas de pele negra, elas geralmente não é mesmo, as cordas vocais delas são mais grossas do que as pessoas de pele branca. Isso foi ele que estava me falando, porque se você mesmo pegar uns vídeos assim na internet, pessoal norte-americano, você vai ver que as mulheres do time de lá são muitas vezes muito mais grossa, coisa do Grave, tipo, mais grave do que daqui, dependendo da sim, cor. Isso foi ele sim, que falou, né? Eu não tenho nenhum dado sobre isso para confirmar, mas eu imagino que tem mesmo uma diferença, né, do tom de voz. E se a gente considerar que é genético, então aí, claro, assim como a cor da pele é uma característica genética, o tom de voz também é. Então, talvez essas coisas venham juntas, né, na nossa herança genética. Então, a gente aprende, todo mundo aprende a fazer, todo mundo aprende essas características. Só que a gente expressa esse aprendizado com características pessoais particulares. Então, cada pessoa vai colocar o seu toque individual, vamos dizer assim, naquela habilidade que está sendo desenvolvida. E essas diferenças a autora acredita que elas estão fundadas. Eu esqueci de compartilhar de novo a minha tela com vocês. Ela acredita que essas diferenças estão fundadas no acesso à cultura na nossa sociedade, né? Que o acesso à cultura ele acontece de uma forma desigual, né? Não é todo mundo que tem, quando a gente é criança, não foram todas as crianças que tiveram acesso aos mesmos tipos de brinquedo ou aos mesmos tipos de brincadeira. Tem crianças que não vão ter oportunidade de manusear um talher ou um lápis. Ela fala assim: tem crianças que não andam de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta até hoje. Então, com certeza, isso vai influenciar em outras habilidades minhas, que vão ser diferentes da habilidade de vocês, porque vocês também tiveram acesso na história de vocês a outras coisas. Quando eu era criança, uma vez eu ganhei uma boneca que não chegava nem aos pés da Baby Alive, né, que existe hoje, que é a boneca que faz tudo, mas era uma boneca que ela tinha um botão e ela falava frases quando apertava. Então ela falava: mamãe, eu quero comer, não sei o que lá. Ela tinha uma tecnologia lá que a boneca falava. A minha mãe, ela conta que quando ela era criança, ela morava no sítio e elas pegavam o milho, que ficava com aquele cabelinho do milho saindo da espiga na plantação, e elas faziam aquilo de boneca, arrumavam como se fosse uma boneca, aquilo. Então, olha a diferença do tipo de brinquedos que são usados. Com certeza, isso gerou, por exemplo, talvez uma habilidade da minha mãe de imaginação, naquele momento, muito maior do que a minha, que tinha a boneca lá para falar comigo, certo? Então, o acesso às coisas nos traz habilidades diferentes. Esse exemplo de um brinquedo, né? Mas se a gente for pensar na nossa história, tem diversas coisas que vão fazer diferença. Por exemplo, o fato de você já ter viajado e conhecido um ambiente muito diferente do seu ou não, né? Enfim.
Aí ela traz uma outra citação dizendo que é por isso que a questão das perspectivas de desenvolvimento psíquico do homem e da humanidade põe, antes de mais nada, o problema de uma organização equitativa e sensata da vida da sociedade humana, de uma organização que dê a cada um a possibilidade prática de se apropriar das relações do progresso histórico e participar enquanto criador do crescimento dessas realizações. Então, ela fala que antes da gente se preocupar com o desenvolvimento psíquico, se as pessoas têm a mesma habilidade ou não, a gente precisaria se preocupar em oferecer as mesmas condições para que as pessoas se desenvolvessem, né? Que não são iguais, sabemos disso, que não são as mesmas condições, mas que a gente tivesse, pelo menos, a possibilidade de oferecer uma condição um pouco mais semelhante para as pessoas, para que elas se desenvolvessem também de forma semelhante. Faz sentido isso para vocês ou parece muito distante da realidade? Eu vou. Se eu mandar um vídeo para vocês de acho que uns 7 minutos, vocês conseguem assistir para a gente poder discutir? Não sei como que é a internet de vocês, se vocês têm essa possibilidade. Se tiver alguém que não consegue ver, não tem problema, tá? Eu vou colocar esses links no Ava também, e aí, quando vocês tiverem oportunidade de assistir, vocês podem assistir, tá? Não, se não conseguir assistir agora, mas aí quem conseguir assistir agora, a gente discute agora. Deixa eu ver só qual dos dois que é. Eu tô com os dois links aqui. Ó, eu vou mandar esse que é sobre personalidade. E aí o outro eu deixo lá no Ava para vocês. Ele é um pouquinho maior do que. Ele tem 9 minutos, só que o final do episódio é o apresentador explicando coisas sobre um episódio anterior. Então não precisa nem assistir tudo. Quando ele estiver finalizando, vocês podem parar se quiserem. Aí eu vou dar um tempinho para vocês assistirem, então, e aí a gente conversa sobre ele rapidinho. Podem assistir. O vídeo é esse link que eu coloquei aqui, ele não abriu?
esse link que tá na nossa conversa aqui, onde você tá falando mensagem. Ah, então tá. Ótimo. A Thaís, que entrou agora, a gente tá assistindo um vídeo no YouTube, tá? Eu vou mandar de novo o link, caso. É porque eu acho que ela não consegue ver as mensagens anteriores. Esse vídeo que eu tô mandando o link, tá? Desculpa a demora, professora. Imagina, tudo bem. Tá, vou ver aqui.
Eu posso terminar de assistir já, professor. Tá. Pode comentar, se você quiser, o que você achou. Eu terminei também, professora. E o que vocês acharam do conteúdo que ele traz? Ele é mais ou menos, assim, traz algumas discussões parecidas com essas que a gente está falando, né? Sim, eu gostei. Eu entendi que o que molda a nossa personalidade tem a parte genética, né? E a parte também do ambiente. Inclusive, até as amizades, falou lá das crianças, né? Aí tem. Aham. Aí, que ela influencia, além dela influenciar, ela pode ou não deixar que esse gene que a gente traz, ele floresça, entendeu? Ele, Uhum. eu não sou muito boa para explicar, mas é mais ou menos isso. Não, mas eu entendi o que você quis dizer, é isso mesmo. E vocês, meninas? Prof, eu achei interessante também quando fala lá dos filhos quando ele fala lá sobre os filhos adotivos, porque a pessoa ela já carrega com ela o gene tipo assim dos pais biológicos, né? E aí quando ela é criada por outra família, muda algumas coisas, mas tem coisas que já é parte daquela pessoa que não muda mais. Eu tenho 2 irmãos de criação e assim a gente vê claramente coisas deles que é dos pais deles e que muitas vezes assim os meus pais por criarem eles tentar mudar esse jeito ou fazer que amenize de alguma forma, né? Só que não é que eles se recusam a aprender, é que aquilo já é parte deles. Então, faz parte deles ser daquele jeito ali. Então, assim, já mudou muito a criação que os meus pais davam para eles, influenciam muito eles, mudou muito eles, mas tem coisas que são particulares deles que não mudam. Entendi. Tanto é que no vídeo lá diz que se for colocar na balança, é 50% e 50%, entendeu? Então, nunca eu acho que vai conseguir mudar 100%. Isso. O que a Daiane falou. Entendi. Eu acho que dá pra gente tirar isso mesmo. Eu coloquei para vocês lá no Ava o link de um outro vídeo que fala desse assunto também, e eu coloquei o link de um podcast. Eu não sei se vocês já ouviram alguma vez algum podcast. Esse aqui, eu coloquei esse aqui para vocês ouvirem. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Eu imagino que sim. Esse episódio aqui, vocês conseguem baixar ele, se quiser, consegue ouvir pelo site, ou consegue ouvir por essas plataformas aqui. Se você usar Spotify, iTunes, tem todos esses aplicativos de música, tem ele também para você ouvir. Então, vocês podem ouvir onde vocês quiserem. Como ele é longo, ele deve ter 1 hora e pouquinho aí, deixa para vocês ouvirem, tipo assim, quando tiver com tempo, quando tiver. Quando vocês estiverem sem fazer nada mesmo. Mas tentem ouvir antes da próxima aula para a gente discutir sobre os assuntos que eles trazem, que tem tudo a ver com isso, tá? Leiam o texto e assistam os materiais que eu deixei para vocês, para a gente poder discutir na próxima aula. Eu acho que vai dar uma discussão bem interessante, tá bom? Eu vou precisar encerrar agora, porque a outra turma já está me esperando, tá bom? E nós vamos ter aula também. Sim, nós vamos então ter aula também. Tá bom. Então tá bom, gente. Muito obrigada e até semana que vem, tá? Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo.
Beijos. Tchau, professora. Tchau. Bom dia. Bom dia para vocês também.